campeão brasileiro no torneio. O jogo está marcado para o dia 29 de novembro no Peru, país que enfrenta atualmente uma onda de violência e instabilidade social. Com o resultado da partida do Palmeiras, o presidente da CBF, Samir Chaud, chegou a sugerir a possibilidade de tentar trazer a final para o Brasil. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Há uma semana, o que parecia quase, eu disse quase impossível. O juiz pegou a bola, acabou. Não tem mais nada. Termina o jogo em Quito. 3-0. Complicou a vida do Palmeiras, 3-0. LDU que sonha em chegar na final da Copa Libertadores da América. Se tornou no que Abel Ferreira queria. 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica e convoco os nossos torcedores para, do primeiro ao último segundo, já há muito tempo que eu não vos peço nada, mas que não parem de cantar e que não parem de puxar por nossa equipa. Nós somos a equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda, porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. O Allianz Parque pulsava em um só coro pela torcida alviverde. E o roteiro seguiu da melhor forma possível. Um gol com poucos minutos para incendiar o Allianz Parque. Pelo Quinhão desfez a finta, puxou para a esquerda, cruzamento na grande área, bola pro gol! Do Palmeiras! Ramon Sosa! E antes do fim do primeiro tempo, o que os adversários temiam e os torcedores esperavam. Eu prefiro acreditar, 4-0 Palmeiras nesta tarde. Finalzinho do primeiro tempo, lá vai Andréas Pereira para bater falta para o Palmeiras. Grandalhões da grande área, todo mundo na boca do gol. Andréas rolou pela meia direita, Souza de lá, cruzamento na área, Vitor Roque de cabeça, ficou viva, Fux pro gol! Bruno Fux, gol do Verde! No segundo tempo, ninguém ousou acreditar no que já parecia muito possível. Afinal, se tratando de Palmeiras, é quase impossível duvidar do poder de reação. De primeira para Flaco Lopes, que bola! Dominou Vitor Roque na grande área, domina, finta, puxou para a direita, adiantou uma chance, Veiga! Pro gol! Rafael Veiga! E a noite mágica tinha um protagonista, Rafael Veiga. Na luta para buscar uma noite mágica, lá vem Palmeiras, Veiga agora com distância tomada, liga de frente na grande área, aguarda o apito no juiz, partiu para a bola, perna esquerda, pro gol! Rafael Veiga!
de pênalti. Goleirão pra cá, bola pra lá, goleiro pra cá, bola pra lá. Gol do Verde. Veiga nem vai pro canto, vai quase no meio do gol. E o Palmeiras balança a rede da LDU pela quarta vez. Dá um passo gigante para chegar na final da Copa Libertadores da América. A noite mágica, falta pouco para acabar o jogo agora. E o Palmeiras vence pelo placar de 4-0. O Palmeiras cumpriu, meus amigos. Entregou o que Abel Ferreira propôs e o torcedor acreditou. Uma noite mágica. Mas foi isso, foi uma noite mágica, onde eu durante o jogo todo controlei ao máximo as emoções, no sentido de estar sempre focado e equilibrado naquilo que tinha que fazer, e no final, e aqui simplesmente desabei, acho que estava como uma bola dentro, tudo pressionado aqui, por isso te falei, porque eu tenho que estar sempre a provar a mim mesmo que mereço o lugar que ocupo, está bem? Júlio Nascimento para a CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h10, está começando o CBN Esportes, hoje Alviverde. Hoje é do Verdão, não duvide do Palmeiras, que ontem mais uma vez o time de Palestra Itália mostrou do que é capaz, está na final da Copa Libertadores para enfrentar o Flamengo, um jogo que vai mexer com o continente, eu tenho certeza disso, e a classificação foi histórica e vamos falar muito sobre este jogaço, esta goleada sobre a LDU por 4-0, 31 de outubro de 2025, sextou, graças a Deus, então vamos embora com o CBN Esporte. Já pensou? Vamos fazer festa. Hoje, Carlão, desculpa atrapalhar sua belíssima abertura, mas hoje me veio à cabeça Zé Roberto. Porque um dia Zé Roberto fez a seguinte afirmação: bate no peito do teu amigo. Palmeiras e é diz grande. Que o Palmeiras é grande. Ah, que coisa linda, realmente, mas foi fantástico, Antônio Lupe, parabéns à comunidade palmeirense, a gente vai falar muito sobre essa vitória do Verdão. Tem até de verde para homenagear o Palmeiras. Ah, mas tem que ser. Hoje não tem jeito, hoje a sexta-feira, ela é verde e branca de Palestra Itália. Que abertura fantástica de Júlio Nascimento. Grande Julião, talentosíssimo como sempre, emocionante esta abertura. E a profetização de Fábio Scheibe foi algo assim encantador. Só quem vive o Palmeiras é capaz disso, e Fábio Scheibe vive os arrebaldes de Palestra Itália. Bora lá, Copa Sul-Americana. O Lanús vai enfrentar o Atlético Mineiro na final em Assunção, no dia 22 de novembro. O time argentino derrotou a Universidade Católica por 1-0, gol de Rodrigo Castillo. É a terceira vez que as equipes se enfrentam em uma decisão sul-americana. Em 97, o Galo venceu na Comebol. Em 2014, novamente deu Atlético na final da Recopa. E em 2025, o Atlético reencontra o Lanús na final da Sul-Americana. Antônio Lupe, a sexta-feira do nosso Bugrão. Lupe, bom dia, boa sexta pra você. Ah, muito obrigado, Carlão. Boa sexta pra você, boa sexta pra quem acompanha o CBN Esportes. O Guarani iniciou aí um processo de reforma, uma reforma até que grande no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um gramado novo para a temporada do ano que vem, tanto no Brinco quanto no CT. Tudo para dar segurança aos atletas que vão fazer parte do elenco alviverde na temporada do ano que vem. Processo eleitoral em andamento. O Guarani, que ainda não anunciou renovação, se algum jogador com contrato vai embora, novos jogadores, a única novidade por enquanto é a comissão técnica, que terminou a Série C. É quem vai dar início ao Campeonato Paulista, o primeiro campeonato, a primeira competição do Bugre. Boa, Lupe! Série B, 3 jogos abrem a 35ª rodada da competição hoje à noite. O Coritiba pode sacramentar o acesso contra o CRB às 7 horas, às 19. No mesmo horário, o Atlético Goianiense encara o Paysandu em Goiânia. E às 9h35 da noite, a Ferroviária recebe o Criciúma na Arena da Fonte Luminosa.
Direto do Principado de Itu, ele está de verde, hoje a sexta-feira é dele, o profeta Fábio Scheibe. Fabião, parabéns pela vaga final da Copa Libertadores, que noite mágica! Só que domingo já tem Campeonato Brasileiro. Fábio Scheibe, bom dia, boa sexta. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. Depois desse material do Júlio Nascimento, fica até difícil falar sobre algo do Palmeiras. Né? Julião, dá uma olhada. Julião não, Julião também, mas olha lá, Lupe, os olhinhos. Nossa, tá parecendo o Carlão na segunda. Que semana, hein, Fábio Scheibe? O Palmeiras que conseguiu ontem essa virada épica, jogar uma agora água no rosto, foca no Brasileirão, né? Brasileirão enfrenta o Juventude no próximo domingo, tentando manter a liderança da competição. E como profetizou o Abel Ferreira ontem, realmente uma noite mágica. Os brutos também amam. Como poucos tempos eu encontrei no Allianz Parque uma sinergia tão grande da torcida com o elenco. Ontem realmente uma noite para ser guardada na memória do torcedor palmeirense. Boa, Fabião! 30 de outubro, né? O dia aí desta classificação histórica do Palmeiras para a final da Liberta contra o Flamengo. Você vai acionar o Fabião só depois do break, né? Ô, Fabião, vai dar uma limpada no rosto, uma respirada. Que isso? Mas tem que chorar mesmo. Ontem foi maravilhoso. Faz uma make, né? Passa aquele belo... Cadê o Rodrigão pra dar uma ajuda lá, porque os olhos estão vermelhos. Que coisa a cara está inchada, mas Júlio é um inchaço de alegria. Júlio Nascimento fez o homem chorar. O homem de pedra. O Palmeiras de tanta gente. Ele também bate um coração e a cor dele é verde. Os brutos também amam, Antônio Lupe. E foi o único que acertou ontem no Arena, mas só no Arena a gente vai falar sobre isso. Mas sinceramente, a hora que eu ouvi o material do Júlio e ele colocou essa fala do Fábio Scheibe, que coisa, me pegou também, cara. Fiquei arrepiado com a profetização do homem dito. Tênis, por conta de uma lombalgia, João Fonseca não vai mais disputar torneios em 2025. Sendo assim, o jovem tenista de 19 anos já sabe exatamente o faturamento total obtido apenas em premiações nas 20 competições em que ele atuou nesta temporada. Contando Grand Slams, ATPs e Challengers, o prodígio carioca somou a fortuna de 1,75 milhão de dólares. Cerca de 9.400 milhões de reais. Boa, João Fonseca, hein? Boa. Antônio Lupe, e essa macaca, hein? Já começou a temporada 2026 ou ainda dorme em berço esplêndido com a conquista da Série C, Lupe? Já começa a planejar 2026, só que a Ponte também tem um processo político. Aliás, hoje, 5h45, encerra o prazo para as inscrições das chapas que querem concorrer à eleição da Ponte Preta, claro, seguindo ali todos os requisitos do estatuto do clube. Marcelo Fernandes, que estava lá em Santos descansando, deu um pulo, tá em Campinas, para começar a discutir, quem sabe, uma renovação e até mesmo o planejamento para o próximo ano. Vamos ver com relação ao Dindim, como que a Ponte vai se movimentar, qual vai ser a criatividade da macaca na montagem do elenco 2026. E para fechar o nosso noticiário, os nossos destaques depois de alguns meses de espera, a venda do Los Angeles Lakers foi finalmente aprovada. A transação foi divulgada ontem após decisão unânime das franquias da NBA a favor da transferência de uma participação majoritária para a Mark Water, CEO da TWG Global. A notícia foi confirmada através de um comunicado oficial emitido pela NBA. E você pode participar do CBN Esportes. Alô, palmeirense, participe do CBN Esportes. 99186-9070. 99186-9070. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Eduardo Rodrigues, o nosso bolacha. E a moça online, a moça dos streamings, é Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h17. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Extraordinário. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. 11h20. Mário Quintino, bom dia. Sexta-feira, chuvosa. O motorista tem que redobrar a atenção às ruas, às avenidas, às estradas da nossa região. Marinho, bom dia. Fala, Carlão. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, tinha um bloqueio acontecendo na alça de acesso do anel viário Magalhães Teixeira para a rodovia Anhanguera, na pista sentido capital, à altura do quilômetro 12 do anel viário, porque teve um acidente mais cedo ali no trecho. Segundo informações da concessionária, a pista acabou de ser liberada, então nosso ouvinte já consegue passar por ali, mas atenção porque ainda tem movimentação dos agentes da concessionária que atenderam essa ocorrência ali pelo trecho, então trevo do quilômetro 12 do anel viário, acesso já para a rodovia Anhanguera para seguir em direção da capital paulista. Inclusive no sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, tem boas condições, só diminui a velocidade na chegada à capital e pela Anhanguera já com lentidão em Jundiaí para quem vai em direção de São Paulo, excesso de veículos à altura do quilômetro 60. Aqui em Campinas, vale a gente lembrar, ainda tem bloqueio na rua Barão de Jaguara por conta de um afundamento na pista no trecho da Ferreira Penteado até a Conceição. Dá para seguir por outras vias, como a Rua Lusitana e também a Rua Irmã Serafina lá nas proximidades. Carlão. Valeu, Mário. 11h21. Não te encontrou? Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio
com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa CBN Esportes Campinas. 11h24, 991869070. Ah, eu quero saber da rapaziada do Palestra. Como é que tá, Lupe, o nosso Zap Zap? Ó, aqui no YouTube, eu tô lendo uma mensagem. O Marcelo pergunta: Carlão, está de luto por quê? Luto? Eu? Não, essa camisa é de Michael Jordan. Como que eu vou estar de luto, meu garoto? Boa, tá respondido então, Marcelo. Até disse hoje, mas é verdade, eu disse pra minha esposa Camila: poxa, eu queria que eu da NBA eu torço pro Boston Celtics. Sim. E todo mundo sabe a cor do Boston Celtics. E hoje eu queria vir com uma camisa do Boston Celtics em homenagem ao Palmeiras. Porém, elas estavam amassadas, então... Entendi. E teve problemas hoje cedo, né? Nossa, entendi. Sexta-feira começou daquele jeito. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. Não sei o que foi mais impactante ontem: a grande vitória do Palmeiras sobre a LDU ou o choro do Abel Ferreira depois da partida e na entrevista coletiva. Foi realmente uma noite mágica. E o Fábio Scheib nem deve ter dormido. Em tempo, brilhante a matéria do Júlio Nascimento. Boa. Abraços a todos. Obrigado ao Rodrigo Pupo. Boa, Rodrigão. E o Rodrigão é São Paulino, São Paulino. Aliás, hein? Vamos ter um tetracampeão. Vamos ter um tetracampeão. Verdade. Será o Palmeiras? Será o Flamengo? Que jogaço, hein? Só dia 29 de novembro. Que jogaço. Bom dia. Muito boa a apresentação do programa. Essa abertura foi nota 10. É o Carlos, final do telefone 6147. Quem mandou a mensagem, grande Júlio Nascimento. O Júlio, ele tem sacadas incríveis. E ainda eu fiquei mais surpreso com isso. Entendi. Mas sabe o que é, Lupe? Para quem tem essa sensibilidade, como o Júlio tem a sensibilidade aflorada, independente do coração, você acaba realmente se emocionando, né? O cara pode torcer pro São Paulo, pro Santos, pro Corinthians, pro Manchester United, Guarani, pro Manchester United. Só que o que aconteceu ontem com o Palmeiras foi algo que transcende, assim, você torcer pra tal time. Foi algo mágico. 4-0, perdendo de 3-0 e toda essa comoção, esse choro do Abel, realmente foi impactante. Sabe, lá na frente, quando o Arthur, seu filho, tiver filhos, vocês estão ali sentados e acontece algo parecido. Aí você vai lembrar, olha, quando lá em 2025, faz tempo, hein? O Palmeiras... Ele perdeu pro... Agora me foge, não vai nem lembrar o time. Vai lembrar. Perdeu no time do Equador, acho que era a LDU. Isso. E aí foi lá e venceu por 4-0. Isso aí vai ficar marcado na história. Tem certas coisas no futebol que transcende qualquer tipo de rivalidade. É um acontecimento tão lindo, tão marcante, né? Marcante e maluco no bom sentido, que transcende qualquer paixão, assim. O cara torce pro alvinegro, pro tricolor, pro rubro-negro, mas o que aconteceu com o Palmeiras ontem tem que, reverenciar. Salve, amigos do CBN Esportes. Eu admito, disse que não daria, mas queimei a língua com o verde. Parabéns aos nossos rivais e que a Conmebol pense em transferir esse jogo para um lugar mais próximo, para termos uma grande festa no estádio. Daqui a pouco, acho que eu já tô batendo o olho aqui, o Scheib vai dar mais detalhes, mas acho que isso é quase impossível. O Inácio, eu já tinha avisado 2 vezes. Bom dia, CBN Esportes. Bom dia, galera da CBN e principalmente pro meu grande amigo Scheib. O homem prometeu uma noite mágica e entregou. Independentemente do que aconteça no dia 29, o Abel escreveu mais uma vez na história do futebol.
calou todos os que vaiaram, xingaram e mandaram para aquele lugar. Alan jogou muito, isso é importante, hein? Foi o melhor jogador em campo e merecia o prêmio de melhor da partida, e Veiga foi extremamente decisivo. Palmeiras chega imponente nessa final e pronto para encarar olho no olho o Flamengo. Ainda confiante que podemos ter 2 taças neste ano, o Abel tem um plano e nele confio. É a mensagem do Murilo Lino, lá do Vila Nova, que diz: avante sempre, seremos. Um coração verde, emocionante. Grande Murilo. Abel Ferreira, o maior treinador da história do Palmeiras, melhor presente para os 5 anos que ele completou ontem. É o Flávio Guimarães, que mandou mensagem, a última nesse primeiro giro, pra gente também já falar sobre essa possibilidade ou não de retirar a final lá de Lima. Eu falei no Arena ontem que ia ser 4-0, João Moreira. Bom dia, pessoal da CBN, Euclides de Campinas, sou santista, mas pra quem gosta do futebol, ontem o Palmeiras fez bonito e representou bem o Brasil. Boa, Antônio Lupe. 11h29. Bolacha, aí você faz aquele sinalzinho, hora aqui, pra gente ir pro repórter CBN, mas dá um tempinho, ô Fábio Chaib. E aí, cara, será que vamos ter a final da Liberta no Brasil ou a possibilidade é remota, Fabião? O Samir Chaldi, ontem presidente da CBF, após o jogo, né, com a decisão dos 2 brasileiros já na final, acabou se propondo a intermediar, né, até uma palavra com a Conmebol para ver se era possível uma mudança. A gente sabe que Lima está passando por momentos conturbados também, né, também com uma guerra não, mas problemas de violência também, e não é tão perto, né? Não é tão uma forma logística tão boa para as 2 equipes, para as 2 torcidas. Ele se propôs a conversar com a Conmebol, mas a Conmebol parece irredutível, diz que já trabalha há tempos para fazer a final por lá. Neste momento, a Lima está confirmada e deve ser sim Lima, faltando um mês, né, Carlão? Beleza, Fábio Chaib, 11h30, repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 31 de outubro de 2025. O governo pode enviar ainda hoje ao Congresso o projeto de lei antifacção que endurece as punições para o crime organizado. O texto foi elaborado pelo Ministério da Justiça e está na Casa Civil. O Planalto tenta acelerar o processo depois da operação no Rio, que terminou com pelo menos 121 mortos. Até porque a Câmara pode votar nos próximos dias uma proposta costurada pela oposição. O texto equipara a atuação de facções criminosas e milícias a terrorismo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, deve reassumir o mandato na semana que vem para relatar o projeto. 3 dias depois da ação na zona norte da capital fluminense, o clima ainda é de cautela. As ruas dos complexos do Alemão e da Penha estão mais movimentadas do que ontem, mas muita gente continua com medo. Boa parte do comércio permanece fechada e as escolas da região suspenderam as aulas. Apenas 3 unidades de saúde vão funcionar até o meio-dia. Moradores permanecem sem luz. Um transformador foi atingido por tiros e terá de ser trocado. A concessionária responsável pelo serviço, a Light, informou que só vai executar a substituição quando a segurança estiver totalmente restabelecida. O policiamento foi reforçado nas principais vias dos 2 complexos. A Petrobras anunciou redução de 1,7% no preço do gás natural vendido para as distribuidoras. A base de comparação é o trimestre anterior e os novos valores entrarão em vigor amanhã. A iniciativa tem como base as oscilações da cotação do petróleo tipo Brent e da taxa de câmbio. O preço final do gás natural para o consumidor depende de outros fatores, como o custo do transporte até a distribuidora, o portfólio de suprimento de cada uma delas, as margens de lucro e os tributos federais e estaduais. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h36, mais Palmeiras. Vamos para São Paulo com um boletim muito legal, aliás, completinho do André Neto, com entrevista do Abel Ferreira e repercutindo a vitória do Palmeiras, a classificação para a final da Libertadores. Vamos então falar deste Verdão. André Neto. O Palmeiras está na final da Copa Libertadores de 2025, em uma noite mágica no Allianz Parque, profetizada pelo técnico Abel Ferreira. O Palmeiras venceu a LDU de Quito por 4-0 e se tornou a primeira equipe da história a reverter uma desvantagem de 3 gols em semifinal de Libertadores. A remontada alviverde começou com o garoto Alan, que cruzou para Ramon Sosa fazer o primeiro gol do Verdão. No último lance do primeiro tempo, Bruno Fux fez o segundo após pegar sobra na grande área e levantou o Allianz antes do intervalo. A peça final da virada histórica foi Rafael Veiga. Ele que deixou os holofotes em 2025, entrou no segundo tempo para fazer os 2 últimos gols. Na jogada do terceiro gol, foi o camisa 23 quem lançou o Vitor Roque, que chegou na grande área e devolveu para Veiga dominar e bater com calma para fazer o terceiro. Quando o duelo parecia ir para a disputa de pênaltis, foi a vez do garoto Alan mais uma vez aparecer. Em uma linda jogada, passando por 3 jogadores, o camisa 40 chegou na grande área e foi abraçado por Gruezo, que cometeu pênalti. Rafael Veiga botou a bola debaixo do braço, bateu no meio do gol e garantiu a vitória por 4-0 e a classificação do Palmeiras para disputar a sua 7ª decisão de Copa Libertadores. Lá vem Palmeiras, Veiga agora com distância tomada, liga de frente na grande área, aguarda o apito no juiz, partiu para a bola, perna esquerda, pro gol!
Rafael Veiga! Palmeiras! De pênalti! Logo após o fim do jogo, o técnico Abel Ferreira se emocionou no gramado, chorou e depois voltou a chorar novamente na coletiva, falando sobre as cobranças consigo mesmo e também da saudade de parte da família, da filha, que segue em Portugal. O técnico do Palmeiras falou sobre o trabalho feito para essa virada histórica e da confiança que tinha no elenco para conseguir esse resultado. E portanto, acho que foi um jogo aqui tático e mental. Um jogo onde tínhamos que estar muito focados naquilo que nós pedíamos, naquilo que foram as tarefas dos jogadores, que foi coisas que nós lá não conseguimos fazer. Não sei, como eu vos disse, eu não ia perder muito tempo no jogo de lá. Não sei se foi, eu acho que foi muito mais mérito do nosso adversário do que fraqueza nossa. Foram muito melhores em casa. Agora, como eu vos disse, esperávamos uma noite mágica, uma noite em que os nossos jogadores estivessem inspirados, estivessem todos preparados para entrar. O Palmeiras agora aguarda o dia 29 de novembro, sábado, para a grande decisão em Lima contra o Flamengo. Uma reprise da decisão de 2021 que terminou com vitória do Palmeiras. O duelo vai coroar o primeiro tetracampeão brasileiro da história da Copa Libertadores. Enquanto isso, o Palmeiras seguirá focado nos seus compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão volta a campo agora no próximo domingo, às 6:30 da tarde contra o Juventude, fora de casa pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. De São Paulo, André Neto. Boa, André, 11h40. Fabião, toda a emoção, claro que faz parte, tem que ser desfrutado esse momento, mas o jogo em si, né? As reinvenções do Abel. O Alan, que foi a sensação, jogando pelo lado direito. E né? o Fábio Chaib acertou a escalação. O Fábio Chaib cantou a escalação antes. O Bruno Fux já havia jogado contra o Cruzeiro, né, como um terceiro zagueiro, ou em alguns momentos como um primeiro volante. E essa coisa maravilhosa, porque eu sou fã desse menino e infelizmente depois das derrotas contra o Corinthians ele se apagou, mas ontem parece que voltou a brilhar, que é o Rafael Veiga. Então me impressiona assim, as reinvenções do Abel, né, em momentos complicados, em momentos difíceis, nas adversidades ele tira alguns coelhos da cartola, o Fábio Chaib. A principal característica dele, né, Carlão? Essa força mental que ele passa para o grupo, essa força de acreditar naquilo que parece impossível realmente. E ontem o Palmeiras fez isso, né? O renascimento de Rafael Veiga, muito importante para o Palmeiras em outras temporadas. Essa temporada está um pouco abaixo também, mas foi muito cobrado também, disse o Abel, internamente por ele mesmo, né? O Abel até teve uma rixa, assim, profissional com o Veiga. E ontem ele pôde justamente fazer um grande jogo e ajudar o Palmeiras. Essa vitória do Palmeiras começa justamente antes da partida, né? Naquele corredor alviverde, no chamado corredor alviverde, quando a torcida abraça a equipe, né? Naquele percurso de 2 quilômetros entre a academia de futebol do Palmeiras e o Allianz Parque, os jogadores sentiram a vibração. E eu, por motivos óbvios, né, que frequento o Allianz Parque há muito tempo também, dificilmente, estava tentando lembrar aqui com os amigos também, dificilmente eu senti uma sinergia, uma atmosfera como essa de ontem. No Allianz, né, você diz, né? No Allianz, A gente, de memória, assim, um jogo que marcou bastante também, foi aquela final da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, estava muito parecido com ontem. Mas ontem a energia contagiou bastante, né? Contagiou os jogadores também. O Palmeiras parecia que estava disposto a fazer aquilo e era só questão de tempo realmente. Até muitos se cobram muito por duvidar do Palmeiras, mas o Abel Ferreira, que a principal característica dele é justamente essa, né? De saber que vai dar e mostrar isso para os jogadores e para a própria torcida também. Ontem uma noite inesquecível. E você tocou num assunto que vira e mexe a gente debate isso, né? E não só em relação ao Allianz Parque, mas às arenas, né? Porque muda o perfil do torcedor. E notadamente no Palmeiras há essa discussão, né? O Allianz mudou um pouco, porque eu frequentei em alguns momentos o Jardim Suspenso e era uma maluquice, né? O que a torcida do Palmeiras fazia. Eu lembrei esses dias daquela virada sobre o Flamengo, que foi histórica também, não igual ontem, mas foi algo inesquecível também. Mas aquele Jardim Suspenso, ele pulsava, né? E até por uma característica diferente de torcedor. E com o Allianz Parque, por razões óbvias, né, um preço mais salgado e tal, mudou um pouco o perfil da torcida do Palmeiras. Mas ontem realmente, você lembrou, acho que esse jogo contra o Santos, né, a energia do estádio, né, o Palmeiras teve nesse processo vencedor alguns jogos inesquecíveis, porém longe do Allianz, né? Eu sempre converso com você sobre a final de 2021 contra o Flamengo, que a torcida do Palmeiras estava enlouquecida aquele dia, mesmo em menor número no Monumental.
Qual outro jogo? O jogo contra o São Paulo esse ano, né? Em Barueri, né, Fabião? Foi contra o São Paulo esse ano, a torcida que o ingresso estava mais barato e a torcida carregou no colo, né? Foi algo emblemático também, mas no Allianz claro que existe esse probleminha aí, mas que ontem foi totalmente escanteado, né? É claro que o Palmeiras ganhou muitos jogos também, ganhou títulos nesse período também, mas esse marcante realmente, aquela vez contra o Santos, que era a primeira vez, uma primeira decisão também no Allianz Parque, e ontem parecia que o torcedor saiu de casa justamente com esse objetivo, com esse compromisso de fazer o Palmeiras virar realmente. E deu tudo certo, né? O Palmeiras conseguiu conquistar essa vitória aí 4-0, muito na base da fé também, acreditando muito também na confiança que daria certo. Mas isso é um trabalho que foi feito pelo Abel Ferreira. Cara, isso eu admiro. Eu tenho muitas restrições com relação ao comportamento do Abel ali, nas 4 linhas, atrapalha a vida da arbitragem e coisa e tal, mas, cara, a competência dele, a maneira como ele mantém esse time do Palmeiras, essa força mental do Palmeiras, isso tem muito a ver com ele, cara. Só que eu fiquei com a sensação de que esse trabalho mental pro jogo da volta, ela foi mais entre treinador e torcida do que treinador e time, né? Porque treinador e time, ele ontem completou 5 anos. E o time do Palmeiras, ele passou por algumas reformulações, mas se você pegar, tem uma sequência. Por exemplo, o próprio Rafael Veiga, que é um cara que passou por altos e baixos. Tem uma base. Conhece bem, você pega o Everton, que mesmo não jogando ontem, porque tá com esse problema na mão, conhece, você pega o Murilo, conhece... o próprio, quem mais? Vai, o menino, o Piquerez conhece, o Alan, que ontem pra mim fez um jogo perfeito, nota 10. Ah, mas ele não fez gol, não importa. Ele foi taticamente perfeito. Os caras da LDU estão sonhando com ele até agora, porque ele acabou com o lado direito, lado esquerdo defensivo da LDU. Então, assim, o Palmeiras, os jogadores conhecem já o Abel. Imagina, você sai de um jogo 3-0, de um confronto de semifinal, e nunca tinha acontecido na história uma reviravolta. Sim. E o que ele fez na coletiva depois do jogo? Se é qualquer outro treinador, fala, é jogo, a gente vai jogar, a gente vai... São 100 minutos pra gente tentar... Ali já, não, ele já começou assim, eu preciso do meu torcedor em casa, eu preciso do apoio, vai ser uma noite mágica. Ele cravou, mas vai ser uma noite mágica. Ele precisava criar um fato. E ele criou um fato. Porque aí você falando dessa maneira mexe com o torcedor. Sabe por quê? Porque, 3-0, vamos lá. Mas, tipo assim, deu primeiro tempo, não tem gol, já começa a vaiar e já começa a xingar, entendeu? O discurso dele foi comprado. Ele entrou na mente do torcedor do Palmeiras. Ele comprou e a torcida, quando o treinador fala dessa maneira, mexe sim com o emocional, mexe com... Aquela ali é outra palmeirense, ó. Hoje os palmeirenses, você vê que o cara é palmeirense quando ele passa aqui no estúdio e dá um sorriso. Olha lá, Aldirene, ó. Ei, Aldirene. E ela falou que ia ser 4-0 ontem, hein? Mas, cara, que impressionante. A força mental desse time do Palmeiras, a maneira como esse grupo compra a ideia do Abel Ferreira é sensacional e está de parabéns. Cara, eu acho que... Pena pro Palmeiras hoje, pena que a final é só no dia 29 de novembro, porque muita coisa pode acontecer e o Palmeiras tem pela frente um adversário muito forte. Agora tem um outro confronto, né, entre Palmeiras e Flamengo. Se essa final fosse domingo, Palmeiras nessa catarse, não sei não, nessa hein? O quê? Nessa catarse, nessa maluquice. Novo termo, hein? 11 horas. Vamos para... Ô, Carlão, só um detalhe, vamos para a 7ª final entre clubes brasileiros na Libertadores. Está sendo uma tônica aí também, daqui a pouco vai ser praticamente uma Copa do Brasil. Você falou do tempo do Palmeiras também, seria muito bom para o Palmeiras ter a final agora, mas esse tempo estendido também, quase um mês, pode ser possível o retorno do Paulinho, viu? Cogita-se no Palmeiras que o Paulinho possa voltar também para ser uma peça aí para ajudar o Palmeiras nessa final. O problema é que do outro lado volta o Pedro, né? Aí vai ser, são duas seleções. Como diz Carlos Batista, vai ser metal esfregando metal. E duas equipes vencedoras, competitivas, mas com DNAs diferentes, né? O Palmeiras competitivo toda a vida, não desiste nunca. O Flamengo a técnica, né? O refino. Mas com certeza vai ser um jogaço. Aqui no YouTube, Daniel mandou: manter a final em Lima é um absurdo, prejudica as duas equipes devido ao calendário de jogos e limita muito a presença da torcida. Eu concordo com ele, inclusive falei aqui, você estava ausente no CBN Campinas, eu sou contra essa... Traz pro Maracanã, né, Fábio Scheib? Põe ali na Ilha do Governador. Maracanã não digo, mas Assunção é mais perto. Não, põe em Pituaçu, sei lá. No Maracanã não, né, Fabião?
Não, Maracanã não. 50-50, não? Ganhou do Santos, né? Com o Mengão no Maracanã é mais complicado. E no Engenhão? Não, deixa quieto, tô brincando. Tira do Rio de Janeiro, porque aí é. Não, mas por exemplo, você pega ali um Mané Garrincha, você pega Brasília, um Mineirão. Mineirão. Aí você pega eu até citei a Arena da Amazônia, mas aí também fica muito longe. Mas é mais próximo, né? Sim, é Brasil. É mais próximo. É Brasil. Até porque o Brasil é o finalista da Libertadores. É que essa coisa de Libertadores eu não vou entrar nesse assunto, porque hoje não é dia de mau humor. Eu fico mal-humorado quando tem eu entrei. Eu sou contra essa gourmetização do futebol sul-americano. Gourmetização e outra. 300 clubes, 300 vagas para brasileiro. Mas aí, o problema é da Conmebol. Você lembra, Fábio Scheib, lá em 99, lá em Cali, primeiro jogo. Aí depois... Palmeiras e Corinthians. Aí depois você ia lá na Bomboneira. O Fernandão foi roubado lá, o pênalti em cima do Fernandão. 11h49, um rápido intervalo. E na volta a gente vai pincelar os campeonatos. Vamos sim, claro que vamos. Tem a Ponte, tem o Guarani para a temporada 2026. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Sábado é dia de Superliga. Às 6h30 tem o confronto entre Joinville e Suzano. E no mesmo horário, lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, tem o São José contra o Vôlei Renata, que busca a reabilitação no torneio. Um pouquinho mais tarde, jogo valendo também pela terceira rodada, tem Goiás e o JF Vôlei. Operação Fecha Mês no... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h52, sextou, graças a Deus, uma chuvinha para lavar a alma do povo palmeirense. Ô, Antônio Lupi, aí, os nossos filhos que estão de férias, né, se preparando aí para uma temporada de 2026 melhor do que foi a 2025. Vamos começar então pelo Guarani e depois o senhor fique à vontade para subir a avenida e falar da Ponte Preta. Vamos lá, começar com o Guarani, que você sabe, Carlão, ontem alguns jogadores ficaram sem contrato e poucos
devem permanecer, entre eles o Alan Santos, zagueiro, ficou muito marcado negativamente na temporada 2025 e deve procurar novos ares no ano que vem. O Guarani, que também está com o elenco ali inchado, e o próprio Farney Coelho disse que poucos atletas devem permanecer, negocia o empréstimo de alguns atletas. E o Emerson Júnior, goleiro, que atuou pouquíssimo com a camisa do Guarani, deve ser emprestado para o Confiança. Confiança que ano que vem joga a Série C, né? Não foi rebaixado. Confiança brigou até, se não me engano, para classificar, né? Na Série C deste ano. Veio contra o Guarani aqui o jogo importante. Então, Confiança pode ser o destino do goleiro Emerson Júnior. Em relação ao gramado do Brinco, ele passa por uma grande reforma, e essa reforma grande, ela não acontece há muito tempo. Então o Guarani vai trocar o gramado, segundo o comunicado que foi divulgado pelo clube, um gramado idêntico ao que vai ser colocado na grande decisão na Copa do Mundo de 2026, com tecnologia e tudo mais. Então o torcedor que for ao Brinco em 2026 vai ver um gramado novo, e o Guarani também está trocando o gramado do CT. Isso é muito importante. Pode parecer bobo, mas não é, porque o jogador, ele precisa se acostumar com o tipo de terreno, o tipo de solo. E tendo gramados idênticos, o Guarani pode realizar a maioria dos treinamentos no CT. Então o CT também passa por uma grande reforma, e até o mês de dezembro, quando inicia a pré-temporada, a diretoria do Guarani deve deixar aí tudo prontinho para o início da pré-temporada visando 2026. Ainda sobre reforços, é muito difícil a gente falar porque tem todo um processo político no clube, mas com certeza o Farney Coelho, inclusive 237 jogadores sendo analisados no banco de dados do Guarani. Então acredito que os contatos já estão sendo feitos para montar o time do Guarani versão 2026. Já a Ponte Preta, Carlos, o que eu posso trazer para o nosso ouvinte é a discussão de renovação do Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes deixou Campinas rumo a Santos, tanto é que Castrinho foi fazer um bate-papo lá nas areias do Gonzaga com o professor Marcelo Fernandes. Ele deu um pulo em Campinas para entregar o planejamento que foi concluído com êxito e também já conversar sobre uma possível renovação. O que impede? Alguns fatores, questão financeira e principalmente a questão política. Inclusive hoje, 5h45 da tarde, encerra o prazo para as inscrições das chapas que querem concorrer ao pleito, seguindo todos os requisitos do Estatuto do Clube para os próximos 4 anos, para formar a diretoria e também o conselho da Ponte Preta, Carlos. Tá aí, 11h56, as equipes de Campinas se preparando, os bastidores efervescentes, né, com o ano político no Guarani, ano político também na Ponte Preta, e a gente espera que 2026 seja melhor. Mas a Ponte foi campeã, mas que 2026 seja melhor, com Série B, com o Campeonato Paulista, o Guarani com a obrigação de subir na Série C, que faça também um bom Campeonato Paulista. E a gente fica atento a esse prazo, dia 31, 5h45, por quê? Porque, segundo o estatuto, precisa ter ali assinaturas, as fichas, né, dos conselheiros que precisam estar em dia com as obrigações ali do conselho e do estatuto da Ponte Preta. Mas assim, acredito que hoje a gente já vai ter um cenário, se as chapas conseguiram esse número de assinaturas, porque se não conseguir, não tem como concorrer. E eu não sei quem me falou que dificilmente se formam 3 chapas pela quantidade de conselheiras na ponte. São no máximo 2. Então, se uma não conseguir e só uma for protocolada, aí é uma aclamação, né? Mas a gente vai aguardar e traz todos os detalhes na segunda-feira aqui na programação esportiva da CBN. Boa, Antônio Lupe, 11h57, dá tempo aí, né? Os parmeiristas. Vamos lá. Parmeiristas. O povo quer falar. O povo alviverde. Bom dia a todos, parabéns ao Palmeiras. Apesar de não ser palmeirense, estava torcendo muito para o Palmeiras, mas uma opinião minha, ainda bem que deu certo, porque acho que aquele atacante que perdeu o gol, o goleiro defendeu, Vitor Roque, se ele toca a bola, era gol feito. O mal do jogador brasileiro quer entrar com bola e tudo, é o Delcio de Sumaré, Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, o jogo do ano.
E você disse que os jogadores do Palmeiras eram todos frufru. Quem que falou isso? Eu não fui. Eu não fui. Será que foi daqui? Não. Eu acho que foi em... Deve ter sido algum internauta. Algum ouvi. E eu não fui. Foi você, Chaibe? Não fui, não. Só confirmei. Alguém falou, Fábio Alguém Chaibe? falou? Você que é da comunidade. Você leva, você morde. Alguém do nosso programa falou? Foi o Eliel Almeida, eu acho. Então tudo bem. Então tudo bem. Beleza, tá bom. Vamos chamar a atenção dele. Vamos dar aquele belo puxão de orelha. E vindo dele eu acredito, até porque santista desde pequenininho. Tá bravo. Tá bravo. Bom dia, amigos da CBN. Dizem que o Palmeiras... o JP de Moraes mandou aqui. Ontem ele foi o Guarani de 2016. Entendo perfeitamente a alegria dos palmeirenses. José Carlos. Bom dia, equipe esportiva. Sou José Carlos de Campinas, Jardim Maria Eugênia. Amanhã tá falando que tem uma carreata da ponte, beleza? Dá um salve aí na galera. Boa. Tá todo mundo convidado. Dá pra chegar em casa e assistir o videotape do jogo de ontem, José Luiz Caparós, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora aqui em Campinas. O torcedor do Palmeiras quer ver de novo, hein? Assisto. O Abel é o novo David Copperfield, o mágico. Abraços, professor Amaro. Parece um pouco. O Wagner de Hortolândia, parabéns pela matéria do Júlio e ao Palmeiras. Não sou palmeirense, mesmo assim mandando parabéns aqui ao Wagner. Bom dia, Carlão e amigos da CBN. O Chaibe profetizou e ninguém botou fé. Respeita o homem. Chaibe, diz aí que o Guarani irá voltar a ser um time de Série B. Os bugrinos não aguentam mais. Abraços, galera. É o Eduardo Ramos. Guarani e Ponte na Série A. 2028, os dois vão estar na Série A. Aí! Padre Bruno tá feliz. Viva! Olha o Padre Bruno aqui, ó. Amém. Da Academia para a Equipe Abel. Olha, ele mandou aqui, ó. Bonito. Grande Padre Bruno. Aliás, hoje a missa vai ser bem mais leve. E no domingão também. Aliás, se eu tiver aqui domingo, eu vou lá na missa do Padre Bruno. E vou gritar antes da missa. Padre Bruno, bate no peito do Coroinha e diz que o Palmeiras é grande. Ainda mais se o Coroinha for corintiano. Meio-dia, a gente volta às 4 no Arena. Parabéns, Fábio Chaibe. Desfrute desse momento dessa Estaremos daí. Traz aí um cafezinho pra nós, pô. Traz um solfejo aí pra gente. Tem pouco aqui hoje, né? Você tá feliz, cara. Você tá feliz. Vem de camisa hoje, Chaibe. Boa, vem de camisa. Não, pode. Então traz a camisa. Traz a camisa da sorte, a gente põe aqui em cima, aquela sem patrocínio, e aí a gente faz aquela grande festa do verde. Beleza, gente. Até às 4 no Arena. Valeu!